Pessoal, boa tarde, obrigado pela presença de vocês. A nossa palestra agora tem como tema loja, como planejá-la do zero. Dicas, orientações e cases de implantação de lojas de varejo dentro dos conceitos arquitetônicos de melhor sucesso e desempenho. O nosso palestrante, Edson Borges Lopes, é arquiteto e urbanista formado pela FAU-USP, sócio-diretor da Argis, empresa que desenvolve projetos para lojas e shoppings. Entre seus clientes estão Walmart, Carrefour, Smart Fit, Sodimac, Rap, Pão de Açúcar, Cobase, Best Center, Terral, HSI e Iguatemi, entre outros. Atualmente, ele é presidente da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Edson, por favor. Obrigado. Obrigado, Heraldo. Obrigado a todos pela presença. Bom, quando o Heraldo me convidou para fazer a palestra, eu fiquei pensando um pouco isso de acompanhar a implantação de uma loja desde o zero, é o que eu faço há 20 anos. E eu fiquei pensando como que eu poderia trazer uma coisa que fosse bastante útil para vocês, né, que eu imagino estejam pensando em implantar uma loja. Então, a minha apresentação é basicamente um checklist, tá, que vai desde o primeiro momento do terreno até a implantação da loja com layout, etc. Quem quiser, eu posso disponibilizar a apresentação, eu mando, vocês deixem um cartão, eu envio por um PDF para vocês. Eu vou ir passando item a item, mas ele é um grande checklist. Então vamos lá. Como eu falei, são 3 grandes pontos, né? A localização, o terreno em si, que é a primeira abordagem, a edificação, né? o prédio, né? E a parte de layout interno da loja. Esses são todos os itens que a gente vai ver, né? Eu vou passar daqui a pouco de novo agora, passo a passo, aí para a gente ir cobrindo cada um. Então vamos lá. Eu vou sempre abordar, né, primeiro a parte de aspectos técnicos e legais que a gente tem, tanto do ponto de vista de execução da obra quanto de legislação, e depois eu falo de uma parte mais de comportamento do cliente e como as escolhas influenciam, as nossas escolhas influenciam. Então, obviamente, a primeira parte, quando se analisa um terreno, é verificar a questão de documentação do terreno, da legalidade do terreno, se ele tem matrícula, se o proprietário não tem dívidas, e atualmente, cada vez mais, essa questão de usos anteriores, por uma questão de meio ambiente. Essa questão ambiental cada vez mais tem gerado problemas, né? O Ministério Público é muito atuante, principalmente no estado de São Paulo, e se você tem algum uso anterior que eventualmente possa ter causado contaminação, isso pode vir a te causar um problema lá na frente. O uso anterior que pode ter causado contaminação, os mais suspeitos são indústria, posto de gasolina, oficina, então vale a pena estudar isso. Entendam bem, nada disso eu estou dizendo que inviabiliza você fazer uma loja. Eu acho que é só você ter consciência do desafio que você vai ter pela frente. Então, se existe uma possibilidade de uma contaminação, e esse problema provavelmente você vai ter que contar, que você vai ter que resolver. A outra questão é essa questão de zoneamento, né? Desde do Estatuto das Cidades, todas as cidades são obrigadas a ter um plano diretor. O plano diretor implica em classificar as zonas e usos, né? Então, a primeira questão é se aquele uso é admitido. Isso normalmente as prefeituras têm, por toda essa classificação. Uma consulta na prefeitura pode dizer se o uso para a loja, por exemplo, é admitido e qual é o tamanho, né? Não é só se pode, mas às vezes restringe, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, você tem uma classificação diferente se tem mais que 2.000 metros ou menos que 2.000 metros como uso comercial. Essa metragem não é a mesma no Brasil inteiro, muda de cidade para cidade. Então vale a pena verificar se pode aquele uso. E o segundo é quanto que você pode construir, né? Que a gente chama de 2 itens principais, que é a taxa de ocupação, que é a projeção da edificação, o telhado dela, a cobertura,
e o aproveitamento, que é quantas vezes você pode construir, né? Então, um terreno de 1.000 metros, por exemplo, muitas vezes você pode construir uma vez, que são os 1.000 metros, mas você só pode ocupar 50%, por exemplo, que são 500 metros. Então, você poderia fazer 2 pavimentos de 500 metros. Isso são restrições da prefeitura, cada prefeitura tem a sua regra e a sua zona, né? E o mínimo de vagas exigidas. Normalmente, para o varejo, a gente fica sempre acima do mínimo de vagas exigidas, porque fazer loja sem vaga não funciona, né? Os americanos têm um ditado que eles dizem no parking no business, que se não tiver estacionamento não tem negócio. A nossa sociedade também não é tão motorizada quanto a deles, mas é motorizada, então exceto locais de grande fluxo, ainda mais para comércio de material de construção, que muitas vezes você tem que carregar coisas, as pessoas vão de carro, né? E se você não tiver vaga, na hora que o negócio der certo, não vai dar certo porque o cliente não consegue chegar. A questão da vizinhança, né? Se tem alguém que se incomode eventualmente com ruído, horário noturno, carga, descarga, esse tipo de coisa. E a gente já viu muitas vezes a questão de efluentes. Às vezes você tem vizinhos acima do seu terreno que descarregam água pluvial ou esgoto passando pelo terreno que você está olhando, e embora teoricamente isso seja um problema dele, vai ter que ser resolvido, né? Como eu disse, a ideia desse checklist aqui é fruto desses anos de fazer bobagem também. A gente vai aprendendo as coisas que estão errado e como que a gente pode tentar diminuir esse risco. A última coisa, que a gente chama de utilidades, que é a energia, água, esgoto, telefonia e gás, né? Telefonia e dados. Tem que ver com as concessionárias se elas vão ter condição de te atender, porque por vezes, se a concessionária não tem condição de atender, elas te cobram para estender uma rede ou coisa assim, para poder te ligar, seja água, esgoto ou energia, né? Telefonia e dados é mais tranquilo, mas água, esgoto e energia, quando não tem no terreno, muitas vezes a concessionária cobra. Agora, em São Paulo, a gente está com uma obra pequena aqui, né, num lugar consolidado, que tem energia na porta, mas a concessionária está cobrando para poder atender a demanda do solicitado. E por último, uma questão de topografia. Topografia é aquele levantamento. Você contrata um topógrafo que levanta o terreno para verificar a declividade e dimensões. Isso vale a pena fazer sempre, porque não é um serviço muito caro, e a gente já teve casos de clientes nossos que têm assim, diferença significativa entre o tamanho do terreno, da topografia do levantamento que o proprietário forneceu com o que tem na verdade, né? Teve diferenças que teve que mudar o projeto, porque na hora que você media o terreno, ele comprou o terreno com o levantamento que o proprietário do terreno forneceu, mas na hora que você foi lá medir de novo, na verdade o terreno não tinha aquele tamanho. Deve ter encolhido com o passar dos anos, né, qualquer coisa assim, e o terreno não tinha. Então a gente recomenda sempre que se faça, mesmo que seja uma simples, de verificação das dimensões, pelo menos, né? De novo, a questão do meio ambiente é uma coisa cada vez pega mais, então ver se não tem curso d'água, APP, que chama área de preservação permanente, né? Hoje, em volta de curso d'água no Brasil todo, o Código Florestal, mesmo em área urbana, tem um afastamento que é obrigatório. Se isso já está hoje ocupado, é mais simples, mas se não está ocupado, eu diria que é quase impossível que você consiga ocupar uma área dessa sem gerar um problema futuro, né? Vegetação significativa, se tem vegetação muito expressiva no lote, isso também vai te gerar um problema. E declividade, que aí é uma questão de custo, né? Porque normalmente as lojas não são feitas com desníveis internos, né? Então a gente tenta implantar a loja num nível só, e aí isso vai implicar em um movimento de terra muito grande ou em uma laje para poder suportar a loja se o terreno cai em direção ao fundo. Agora, falar então agora da questão mais de cliente, eu chamei de comportamentais, mas na verdade é uma questão mais de mercado, de cliente. Um primeiro ponto é isso que a gente chama de geomercadologia. A geomercadologia é um estudo que existem algumas empresas que fazem, né? Eles mapeiam uma cidade com as diferentes
classificações por faixa de renda. Em função da faixa de renda, ele consegue ter um extrato de quanto aquela faixa de renda consome tradicionalmente de cada segmento, alimentação, higiene, construção, etc. Em função desse consumo e do levantamento da concorrência, você consegue mapear qual é o que eles chamam de absorção de ABL que ainda é possível naquela região. Então eu vou dar um exemplo, você tem 1 milhão de pessoas com uma renda tal, e você descobre que aquilo ali seria suficiente para aquela região ali em volta consumiria algo como, sei lá, 5 milhões em supermercados. Você descobre que só tem uma loja de supermercado lá que vende 3. Ah, bom, eu tenho espaço para vender mais 2 milhões nessa área aqui. Existem empresas especializadas nisso que mapeiam isso daí e te dão uma resposta se é possível essa absorção de ABL, ou se você vai ter que, se não tem, você vai ter que ir brigar com o que está lá, né? De novo, né, nada disso que eu estou falando inviabiliza as implantações, é só você mapear quais são os seus desafios. A questão de acesso, né, isso é muito importante, porque às vezes você tem um terreno que ele é extremamente visível, mas o acesso é complicado, né? Você tem que lembrar de sair num recuo à direita ou à esquerda 1 quilômetro antes de ter visto, né? E isso tem uma interferência muito grande, um impacto muito grande na venda, né? Então, obviamente que tem que ter visibilidade para o empreendimento e essa questão de acesso e trânsito. Outro ponto sempre a lembrar, principalmente em lojas menores, né, em grandes caixas isso não interessa tanto, mas em lojas menores a questão da insolação, porque normalmente a fachada da loja tem que ser visível para que a pessoa veja, e se bate sol lá dentro vai te atrapalhar, vai esquentar. O sentido do tráfego, né, principalmente na área de supermercado, a questão do voltar para casa é uma coisa muito importante. Na área de material de construção isso não influencia tanto, mas em algumas operações você está no sentido de quem volta para casa é muito melhor do que quem está no sentido indo para o trabalho, por assim dizer. E a questão de retornos, né? Tanto obviamente que para chegar na loja é mais importante, mas para sair também, porque a experiência de compra é uma só, da hora que você entra até a hora que você vai. E se você começa a ter uma experiência frustrante, complicada, acaba que você opta por outra opção mais fácil se isso acontecer, né? A questão da concorrência, então, às vezes você implanta uma loja num sentido cujo acesso é um pouco menor e deixa um terreno ali do lado que oferece uma condição melhor, daqui a alguns anos algum concorrente vem, se instala e acaba comendo um pedaço do seu mercado. Vamos falar agora então da edificação em si. De novo, eu vou começar falando dos aspectos técnicos e legais, né? As cidades hoje em dia, quase todas, têm código de obra, né? Esse código de obras, novamente, fala das vagas e das dimensões das vagas, o que acaba definindo a dimensão do estacionamento. Elas, infelizmente, não são iguais no Brasil inteiro, né? Cada cidade tem o seu tamanho de vaga, como se os veículos não fossem os mesmos no país todo, mas o código de obra não é. Iluminação e ventilação, tem cidades que obrigam a que você tenha uma parte de iluminação ou ventilação natural. Normalmente em lojas você acaba conseguindo substituir isso por artificial, mas é um cuidado só para prestar atenção. E a questão de acessibilidade, que é deficiente, que isso depois do item meio ambiente, é o segundo item que mais tem pego no Brasil, né? Não só os movimentos de deficiência têm se tornado mais forte, a população tem envelhecido, o que faz com que mais pessoas passem a ter deficiências, seja de locomoção ou de visibilidade, e de novo a justiça tem ido muito atrás dessa questão, muitas vezes por reclamação, né, de algum cliente ou não sei o que diz que aquele lugar não tem acessibilidade, né? Existe uma norma brasileira, que é a única norma brasileira disponibilizada gratuitamente, que é a 9050, que fala sobre as exigências de acessibilidade. É uma norma bastante grande. Eu ressalto uma atenção especial com essa questão de elevadores e, né, segundo pavimento, e sanitários, né? São coisas que pegam bastante. Desnível, porta, esse tipo de coisa. Bom, bombeiro, né, é um outro item bastante delicado, né?
principalmente depois daquele triste acidente da Boate Kiss, eles se tornaram mais rigorosos no Brasil todo, né? A questão, os bombeiros pegam principalmente a questão das saídas de emergência, né? Lembrar que a saída de emergência não pode ficar trancada, né? Ela tem que estar liberada. Existe um problema de segurança nas lojas sempre, que você deixa a saída aberta, alguém pode furtar ou coisa assim, mas existem técnicas para você resolver isso, seja com alarme ou com algum eletroímã que é conectado a uma central de alarme de incêndio. Quer dizer, existe tecnologia para resolver isso, sem ter que deixar uma saída de incêndio trancada, que a gente até agora recentemente viu na Rússia, né, aquele shopping que pegou fogo lá, estava com as saídas de emergência trancadas e morre gente, né? E a segunda questão é proteção, que é a proteção contra incêndio mesmo, que em função do tamanho, essa proteção tem escalas de sistemas necessários em função do tamanho da loja e do caminhamento que você faz até chegar fora. Então isso começa simplesmente com extintor para lojas menores, passa a ter hidrantes e por último os sprinklers, que são esses chuveiros automáticos, né? Controle de fumaça. Isso vai ficando quanto maior e mais distante as saídas, isso vai ficando mais complexo. A terceira questão, essa aqui de novo, a questão das concessionárias, né, de energia, verificar a viabilidade da implantação. E no caso de edificações existentes, analisar a estabilidade, né? Vale a pena contratar um laudo aí de um especialista para verificar essa questão se a edificação que está lá suporta a carga. Porque às vezes você tem uma edificação para uma loja que foi feita por uma carga padrão, mas uma loja de material de construção tem coisas bastante específicas, como a área de tinta, por exemplo, ou de cerâmica, que pesa bastante, né? E tanto se for em uma laje mais complicado, mas mesmo no piso isso pode vir a causar deformações, né, no piso da loja. E por último, a questão de flexibilidade, né? Se o ambiente tem flexibilidade, né, que eu vou fazer um layout, mas esse negócio só encaixa desse jeito. Aí o mercado muda, por algum motivo você precisa de mexer na loja e aquele prédio te engessa, né? Então pegar prédios com formas muito estranhas assim, sempre é um problema para você conseguir resolver layout no futuro. E a questão de segurança patrimonial, de novo, é só um item para vocês considerarem, né? Toda a parte de alarme e CFTV, né, da edificação em si. E se vão querer fazer automação, né? Hoje em dia você tem sistemas de automação que controlam iluminação, controlam nível de água, ar-condicionado, né? Sistemas de automação predial que fazem com que isso demande menos operação para que a loja funcione. Então ela pode ter sistemas simples hoje que ligam e desligam a luz do estacionamento automaticamente, sem precisar de alguém ir lá ligar, liga e desliga totem, letreiro, esse tipo de coisa. Bom, sobre o ponto de vista do cliente, então os comportamentais, né, de novo, visibilidade, né, totem, logo, aonde que você vai implantar esse totem ou logo, se isso é visível, que dimensão que isso pode ter, né, a implantação da loja, né, o acesso, pensar sempre no conforto do cliente, né, como eu disse anteriormente, a experiência de compra começa da hora que você entra no estacionamento, a hora que você chega em casa, né. Às vezes um acesso para sair de uma avenida que é meio estreito, ou que o cara passa em cima da guia, bate uma roda, ou vai criando uma experiência negativa para o cliente. Então, né, o acesso deve ser confortável, em nível, depois ele vai sair com um carrinho, não pode ter degrau, o piso tem que ser liso para que seja fácil de transportar, né. O estacionamento, de novo, as vagas, né? O ideal é que as vagas, embora muitas vezes a prefeitura aceite vagas pequenas, né? Você tem que lembrar que isso é uma vaga comercial, então o fato de você ter uma vaga pequena e vaga grande, o cara que está com o carro pequeno não vai escolher a vaga pequena para parar, ele vai parar na vaga que tem, né? Então as vagas de preferência devem ser confortáveis e uma manobra também, independentemente do mínimo exigido pela prefeitura. Avaliar essa questão de controle de acesso, como funciona controle de acesso, cancela, se é necessário, né? O ideal é não ter, porque é sempre um problema a mais, né? Mas às vezes você é obrigado a ter controle até por
por uma questão de seguro, para te cobrir eventuais acidentes do carro dentro, né? Existe uma grande rede aqui em São Paulo hoje que ele não tem mais a cancela, você só aperta o botão e você não tira ticket nem nada, ele só registra a sua entrada, né? Que provavelmente para o seguro isso basta, você não precisa de ter um ticket, né? Então, se o cliente não vai pagar o estacionamento, ou se você não tem que comprovar que ele teve na loja, eu acho que é uma boa solução, é um monte de problemas a menos, né? Você chega ali, simplesmente aperta o botão, tira uma foto do seu carro, quando você sai, tira a foto de novo. Prever área para carrinho, né? Porque os clientes descem com os carrinhos, vão até o estacionamento, você tem uma área para deixar esses carrinhos lá fora de novo. E a parte de conforto do prédio, que aí envolve vários aspectos, né? Primeiro a parte de iluminotécnica, que é a iluminação da loja. A iluminação é uma parte cada vez mais importante, né? A exposição e o destaque das mercadorias faz uma diferença enorme com uma luminotécnica, né? Se eu trabalhar com uma loja que eu chamo de conceito de supermercado, que é aquela iluminação uniformemente distribuída, de cor fria, né? Isso tem um efeito, transforma tudo em commodity, né? Parece que tudo é a mesma coisa, né? O tratamento mais cuidadoso de iluminação consegue fazer destaque para aquilo que você quer vender, né? A cor da luz, a intensidade, isso tudo faz bastante diferença. E a luminotécnica traz também uma questão da percepção do cliente, né? Uma loja mais escura tem um aspecto mais sofisticado, uma loja mais clara tem um aspecto mais despojado, né? Tudo meio azulado, a percepção das pessoas da cor daquela cerâmica ou daquele revestimento muda, né? Talvez o mais adequado é usar uma luz mais quente, que é o que a pessoa vai ter na casa dela, né? Questão de ar-condicionado, principalmente em cidades mais quentes, ar-condicionado é um custo importante, né? Ele consome uma energia muito grande, mas independente de ar-condicionado ou de ventilação natural, algum sistema de climatização é necessário, porque existe uma outra máxima do varejo também, que a melhor maneira de vender mais é vender mais para quem já compra de você. Então, se você faz com que a pessoa fique mais tempo na sua loja, ela comprará mais, né? A questão de iluminação natural vai contra o ar-condicionado, porque ela acaba trazendo energia para dentro da loja, mas ela tem uma questão de ambientação muito importante. E aí, de novo, em algumas áreas, como a área de garden ou área de material de acabamento, a iluminação natural deixa as cores mais próximas do real, né? Então é muito melhor para o cliente comparar do que quando você só tem iluminação artificial. Manter alguns visuais externos, a gente já fez lojas que não tinham nenhuma visão para o exterior, né, e que depois a gente reformou para fazer a abertura que permitisse visão para o exterior, porque é muito claustrofóbico, né, você ficar numa loja que não tenha nenhuma visão para a área externa, né. E sanitários, né, sanitário é um problema, mas ter sanitários bons, arejados, faz parte da experiência, né? Cada vez mais, né, essa história da experiência de compra, aí de novo, se a pessoa precisa de ir no sanitário, ele tem que estar apresentado. Vou entrar agora então na parte de layout, que é a parte de exposição em si do salão de venda. Então, de novo, aspectos técnicos ou legais, tem que lembrar que na hora que você for colocar a mercadoria, existem algumas mercadorias que precisam de cuidados especiais, né? Somente inflamáveis, né? Hoje o bombeiro tem um limite de material inflamável que você pode pôr dentro do prédio. Você tem áreas como de tinta, que você tem material inflamável. A prateleira tem que ser diferente, tem que ter buraco para não acumular tinta, enfim, tem alguns cuidados para tomar aí. Não sei se é o caso aqui, mas tem os perecíveis, né, que também aí tem que aprovar em vigilância sanitária, quando você mexe com material perecível. E essa questão do manuseio de cargas pesadas, né, como que isso vai funcionar. A parte de controle de perdas, que aí é a mesma segurança que a gente está falando lá, mas aí agora com outro objetivo, né? Anteriormente, quando eu falei do prédio,
o objetivo era a questão patrimonial, de contrarroubo, furto. Aqui já é furto interno mesmo, então a questão de antenas, aonde vai localizar as antenas, circuito interno de CFTV também para monitorar. A luminotécnica, daí já não mais no aspecto geral, mas essa questão de acentuar destaques, né? A luminotécnica pode ter uma diferença muito grande para você ressaltar produtos que você queira mostrar. Comportamentais, então inicia-se com a questão do mix ou cluster, né? As mesmas redes de varejo não têm o mesmo mix de produto em todos os lugares, né? Naturalmente, uma loja que fica situada em um local mais rico tem um mix de produto diferente de uma loja situada num local mais pobre. Então, eles chamam de clusterização, né? Você classifica as lojas em categorias, com categorias de mix de produtos diferentes para cada área dessa. A localização do destino, né? Que é o que de novo, aqui tem uma máxima, que é o que o cliente quer deve estar relativamente inacessível. Então, a coisa mais evidente disso é em supermercado, a parte de mercearia, açougue, nunca está logo na entrada. Na entrada está as coisas, a flor, né, que é o que você não foi lá comprar, né, mas é o que eles querem te vender. Né. Na área de construção, cerâmica, para mim, é destino. Né. Quando você não compra cerâmica que você passou e estava em oferta. Né. Então, cerâmica é uma coisa que você tem que colocar mais afastado, porque quando o cliente vai comprar cerâmica, ele vai comprar cerâmica. Você pode pôr umas na frente, em oferta, etc. Mas a cerâmica normalmente está mais para dentro, porque é uma questão de destino. Tinta, esses materiais mais de obra mesmo. Né? Compensação, as luminárias podem ficar na frente, que às vezes você está passando ali e resolve trocar. Olha que luminária bonita, vou trocar o da minha casa. Isso já é uma coisa mais de impulso. Isso tem influência, obviamente, no layout da loja. Então, o impulso e depois, com isso, o cross, né, que é o cross merchandising, que é o que você vende junto. Né? Isso, nos mercados, começou com a história do queijo ralado do macarrão, né? Então eles expunham queijo ralado do lado das massas e você evita com que a pessoa esqueça. É a fita isolante perto do fio, no mercado de vocês. Né? Esse tipo de mercadoria que normalmente estaria num lugar separado, você coloca uma tirinha ali do lado para expor aquilo que é complementar. O equipamento, né? O equipamento de exposição em si vende, então se você tratar tudo como gôndola branca com 4 prateleiras, você comoditizou toda a sua loja. Né? Então, ter equipamentos de venda separados para cada categoria faz diferença. É óbvio que tem coisas que dão para ir numa gôndola normal, mas tem sempre procurar criar situações em que você consiga experimentar, né? Tem redes que fazem isso muito bem, né? Coloca as campainhas lá que você pode tocar todas e ouvir, né? Não é só expor as campainhas todas numa prateleira, né? Ou câmeras de CFTV, esse tipo de coisa que você possa interagir. E visual merchandising, que é a ambientação da loja, que é o molho, né? Isso dá a imagem. Os franceses têm um termo que eles chamam de fio rouge, que é o fio condutor, né? Qual é a história que a sua loja vai contar, né? Tem uma experiência que você quer passar para o seu cliente. A experiência pode ser, eu vendo muito barato, a experiência pode ser, eu sou seu amigo, eu sou amigo dos cachorros, cada rede, cada loja vai desenvolver a sua estratégia de marketing e vai dizer o que ele quer contar para o cliente dele. No caso de vocês, você pode ter, eu só vendo madeira certificada. Enfim, cada um pode ter lá a sua história para contar, e o visual merchandising é uma parte importante para criar essa ambientação e ajudar a contar essa história. Bom, acho que o checklist é esse. Eu vou abrir então para vocês, se tiverem dúvidas, se quiserem fazer perguntas específicas, e se quem quiser receber, só a gente se fala aqui, pega o cartão de vocês e eu passo a apresentação. Acho que é um checklist bastante extenso aí. Perguntas?
Você falou que tem uma série de aspectos que têm que ser levados em conta na hora de abrir uma loja, né? De modo geral, quem vai abrir uma loja pensa em todos esses aspectos e realiza da maneira como tem que ser feita, ou isso não acontece? Só depois de um tempo que ele vai descobrir que está fazendo errado e depois que tiver muita dor de cabeça com isso? E quais as principais consequências para o lojista que abre um ponto de venda e de repente descobre que está fazendo um monte de coisa errada? Dos aspectos técnicos e legais, né, o que acaba é que ele acaba criando um passivo que ele vai ter que resolver, né? Então, se você, no limite, você tem uma loja que eventualmente está num lugar que não poderia ficar, qualquer coisa assim. Você vai ter um problema com a prefeitura ou aqui, né, com o fiscal, né, ali para aquela loja poder operar, né? Isso, obviamente, tem um custo, né? A solução, digamos, correta seria fechar a loja. A gente sabe que nem sempre isso acontece, né? Acaba se ocorrendo a soluções menos ortodoxas para aquela loja ficar aberta, mas isso é um custo, né? E a outra questão é você, eventualmente, no caso principalmente de bombeiro, não sei o que, você pode ter um incidente qualquer, um incêndio, não sei o que eventualmente, o princípio de incêndio que cause dano a alguém, né? E isso pode causar consequências de responsabilização judicial e tal, por eventualmente você ter causado dano. A acessibilidade, o que acontece normalmente é que você é acionado, seja por algum órgão da prefeitura ou pelo Ministério Público, e que te obriga a corrigir. Então tem um custo, você ter gasto inadequadamente dinheiro. Algumas soluções são mais simples, no caso de um banheiro, mas às vezes algumas soluções são mais complicadas, no caso de uma rampa que não atende ou qualquer coisa do gênero, né? É um custo maior. Esses são os aspectos técnicos, né? No aspecto comportamental, dos erros mais frequentes é fazer menos vaga, né? Então, tem um cliente nosso até que diz, aí quando o negócio dá certo, ele não dá certo, porque não cabe, né? As pessoas, na hora que você começa a vender, começa a ir gente, aí não cabe no estacionamento, né? Existe uma regra do varejo aí que diz que você tem que ter uma vaga a cada 20 a 25 metros quadrados de ADL, que é muito mais do que normalmente as prefeituras exigem, né? Então, normalmente, é difícil você convencer, mas é uma realidade, né? Você tem alguns empreendimentos que a gente faz muito desses strip malls, né, que são esses conjuntos de lojinhas, né? Ele começa com as âncoras e aí depois começam a entrar as lojinhas. Quando esse movimento começa a crescer, a lojinha não vende porque não consegue caber mais gente naquele estacionamento, e a lojinha, que é a coisa que paga o aluguel melhor, acaba não acontecendo porque não tem vaga, né? A mesma coisa em qualquer loja, né? É óbvio que existem problemas sazonais. Você acha que no ramo de material de construção isso é muito menor, né? Mas um supermercado, tradicionalmente, tem Páscoa, Natal, né? Então, a hora que você mais vende não tem vaga, né? Isso é um problema, né? Óbvio que você não precisa também dimensionar o seu estacionamento para o Natal. Mas então já pensa numa estratégia, então no Natal vou botar manobrista, vou botar carro parado, enfim. Você tem que pensar numa estratégia para que na hora que o treco der certo, dê certo. Senão quando você vai fazer, não dá certo. E a outra é essa questão da flexibilidade que a gente está falando, né? Que também às vezes você compra um negócio que é tão engessado. Agora, uns 2 meses atrás eu tive um empreendimento que ele implantou no terreno numa condição tal que ele não consegue expandir, porque, entre aspas, ele tem estacionamento em todos os lados. Então, mesmo que ele compre um terreno vizinho para ele expandir, ele vai atropelar o estacionamento dele, né? A loja dele fica no meio do estacionamento. Então, às vezes, isso na hora de pensar na implantação, já pensar, bom, e se der certo, o que eu faço, né? Suponha que o negócio deu certo, eu preciso de comprar um terreno a mais, ou crescer para cima. Tem que ter esse plano né, não só o plano de se der errado, mas o plano de se der certo também. Acho que esses são as coisas que a gente mais percebe, né? Aí você vê isso é muito comum no varejo, mesmo, né? Grandes redes, né? Compra um galpãozinho, aí compra do lado, aquilo vai virando um monte de remendos que nem sempre funcionam.
emendando alguns casos sobre o que ele falou, né? Eu estudei administração hoje na engenharia, na área de marketing também, então eu acabo misturando vários assuntos e observando várias empresas. É a questão que ele comentou da consequência, seu nome é? Heraldo? Então, Heraldo, por exemplo, no bairro Parada Inglesa, né, onde tem o metrô Parada Inglesa, você tem restaurantes que abriram onde o fluxo dos veículos, você citou, é o fluxo que o cliente está retornando para casa e tem onde estacionar, tem onde frequentar esses restaurantes. E você tem restaurantes que abriram do outro lado da avenida e a consequência é que todo ano trocam de dono. Né? Essa é a consequência. Todo ano fecha e abre outro dono. Todo ano fecha e abre outro dono. Por conta de estar do lado errado da avenida. E eu achei bacana que você citou esses assuntos de forma rápida, que pude observar alguns em palestras do Sebrae, outros na própria acessibilidade da ABNT, outros relacionados a marketing, que é parte comportamental, e normalmente meus colegas que trabalham só com engenharia, só com projetos, se esquecem desses fatores, e que é o que dá a saúde para a empresa, né? Essa questão do marketing, eu brinco que às vezes, né, a gente, mesmo nós arquitetos, que a gente é mais técnico, às vezes você começa a ir para uma solução e esquece o lado comercial, né, que eu brinco que é o rabo abanando o cachorro. A loja existe para vender, o resto é que a gente tem que fazer para atender, né? Então... Sim, talvez você saiba do Mercado Extra, que teve problema com a obra, né, na região da Zona Norte, do Curuvi. Não. Eles construíram um supermercado num terreno que antigamente era uma fábrica de tintas. Né? E a fábrica de tintas tem um depósito de resíduo no subsolo. Então, com essa a fiscalização não aprovou, depois de ficou muitos anos funcionando sob ação judicial e agora fechou. E essa questão ambiental é uma coisa cada vez mais delicada. Né? Isso tem causado problemas sérios mesmo. E, teoricamente, quem compra herda, né, o problema ambiental. Né? Então, uma vez que você comprou, o problema é seu. Né? Não adianta você falar, mas não fui eu que fiz. Né? Você vai ter que resolver. Né? E alguns problemas são mais simples e outros não são assim tão simples. Então, essa questão ambiental realmente é uma coisa que tem que tomar cuidado. Né? Isso tem... Aqui em São Paulo tem alguns exemplos de empreendimentos aí parados há alguns anos, né, por problema de contaminação. Né? Isso tem sido bem delicado. Eu não sei se essa é a realidade no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo essa questão, a CETESB e tal, a contaminação pega forte. Agora só referente à luminotécnica, tem cursos voltados para isso? Sim, tem. Alguns cursos as próprias fabricantes às vezes disponibilizam, tá? E você tem curso de luminotécnica, se eu não me engano, em Escola Pan-Americana, são cursos técnicos mais curtos, né, só de luminotécnica, mas tem, e aí você não precisa de nenhuma formação especial para isso, né? Eles normalmente começam meio que do básico, falando de conceito, de nível de iluminação, de temperatura de cor, mas tem sim. A Philips tinha, eu não sei se ainda tem. Estou falando isso porque a Philips eu sei que tinha. Obrigado. Agora, Edson, para o lojista que já está estabelecido, como é que ele pode buscar informação? Onde ele deve buscar informação para saber se ele está fazendo certo? Por onde que ele tem que começar? Existe muito... Hoje tem bastante escritório especializado nessa área de varejo, né? Então eu recomendo pegar alguém que tenha experiência nessa área, porque tem tanto... A gente pode dividir grosseiramente em duas partes, existe essa edificação e a parte do visual, do layout em si. Existem alguns escritórios especialistas em ambientação de loja, isso que eu estou falando do fio condutor aí, né, da história para contar. Né? Existem algumas transformações muito bem sucedidas, né, de lojas que tinham essa cara de supermercado e que vão se tornando mais sofisticadas e tendo uma história para contar melhor. Né? Eu acho que existem algumas empresas especializadas nisso, na parte interna, e outras especializadas na edificação em si. Né? Então eu recomendo buscar algum profissional que tenha especialidade nessa área de varejo.